As luzes fluorescentes vibravam sobre minha cabeça, derramando um brilho frio pelos corredores subterrâneos da S4. Eram 3 da manhã, a hora em que até o concreto parece respirar. Eu fazia minhas rondas entre as celas de contenção, escutando o zumbido constante das máquinas misturado ao som distante da ventilação. Meu crachá de segurança carregava uma autorização que oficialmente não existia. Acesso a níveis que o governo negava, a lugares que só viviam em rumores e relatórios apagados. Durante meses, o interfone da cela 7 emitiu apenas estática, um ruído branco interminável, como se o próprio ar sussurrasse segredos que ninguém devia ouvir. Os superiores diziam que era interferência atmosférica, ondas do deserto refletindo na ionosfera, distorcendo os sinais. Mas naquela madrugada, a estática mudou. De repente, uma voz atravessou o chiado, nítida, calma, falando inglês melhor que o de qualquer americano que eu conhecia. Foi o momento em que percebi que tudo o que nos haviam dito era mentira e que, de alguma forma, aquela mentira estava viva. Agora eles monitoram tudo. Cada transmissão, cada sussurro, cada respiração através dos fones. E se vierem atrás de mim amanhã, pelo menos alguém vai saber. Meu nome é Marcus Webb e por 8 meses trabalhei no turno da madrugada em S4. A instalação que não existe em nenhum mapa. 3. Níveis abaixo do deserto de Nevada. Autorização. Ultra pontual tipo de emprego onde uma assinatura errada pode te levar à prisão federal. Ou apagar sua existência por completo. Fui recrutado direto da Força Aérea 20. E 2 anos de serviço impecável. Sem família, sem laços. Candidato perfeito. Prometeram o triplo do salário e pediram apenas discrição. Andar pelos corredores, verificar as celas e nunca questionar o que eu via lá embaixo. Ou o que achava que via. O treinamento foi padrão, compartimentalizado, segmentado, tudo baseado na necessidade de saber. Meu setor, nível C, celas 1 a 12, lidava com protocolos de contenção biológica. Trajes ambientais eram obrigatórios nas celas 4, 9 e 11, e uma regra absoluta: nunca se aproximar da cela 7. Diziam que a estática era a interferência do deserto. Eu acreditei. Durante meses, acreditei em tudo. O turno da noite funcionava com equipe mínima. Eu, 2 guardas em outros níveis, e a doutora Elizabeth Kane na cabine de observação. Era ela quem coordenava as rondas por rádio criptografado. Profissional, educada, mas fria como o metal ao redor. O tipo de pessoa que sabia guardar segredos, tempo o bastante para esquecer o que era falar de verdade. As primeiras semanas foram rotina. Andar, anotar leituras, reportar anomalias. As celas pareciam vazias, salas brancas, paredes reforçadas, portas pesadas. As celas 4 e 9 exigiam trajes hazmat, e as janelas de observação eram polarizadas, negras como breu. Nunca vi o que havia lá dentro, mas a cela 7, desde o início, ela era diferente. A porta era de titânio reforçado, com 3 mecanismos de trava independentes e um interfone que nunca ficava em silêncio. O chiado era denso, quase palpável. Parecia vibrar dentro do crânio quando eu passava. Sempre que relatava, a doutora Kane respondia o mesmo. Interferência atmosférica. Webb o deserto prega peças nos sinais de rádio. Você vai se acostumar, mas eu nunca me acostumei. Algo naquela estática soava errado, como se houvesse alguém tentando falar debaixo do ruído. Havia algo naquela estática que me perseguia. Ela não era ruído aleatório. Havia ritmo, cadência, como se um pensamento tentasse atravessar o som. Com o tempo, comecei a mudar o trajeto das minhas rondas, evitando a cela 7 o máximo possível. O zumbido elétrico parecia atravessar o capacete, penetrar o crânio e se aninhar na parte do cérebro onde nascem os pesadelos. Os outros guardas eram cordiais, mais distantes. Phillips no nível A, cuidando da parte administrativa. Chen no nível B, responsável por algo que diziam ser componentes de aeronaves recuperadas. Gente se via só nas trocas de turno ou tomando café na sala de descanso. Nunca falávamos sobre o que acontecia lá. Embaixo era uma regra silenciosa. As paredes tinham ouvidos. E esses ouvidos pertenciam a pessoas capazes de te apagar com uma assinatura. 3 meses depois, Phillips simplesmente desapareceu. Transferência de rotina, disse a doutora Kane.
Mas uma semana antes ele falava sobre o aniversário da filha e o presente que compraria pra ela. Ninguém abandona isso da noite pro dia. Chen sumiu 1 mês depois. Mesma explicação. A partir dali, o café passou a ser só meu. Foi quando trouxeram 2 novos guardas, Jenkins e Rodrigues. Mais jovens, olhar inquieto, energia nervosa de quem já viu demais. Jenkins era o tipo que olhava por cima do ombro até quando estava sozinho. Uma noite, durante a troca de turno, ele me perguntou: "Você já ouviu alguma coisa estranha lá embaixo?" "Estranha como?" Respondi, ele baixou a voz. "Vozes vindo das celas." A lembrança do chiado da cela 7 me atravessou feito um estalo, mas repeti o que me ensinaram. Interferência atmosférica. O deserto faz isso com os sinais. Jenkins assentiu. Mas o olhar dizia outra coisa. Ele também ouvia. Rodrigues era mais calado, mas tinha um hábito perturbador. Ficava parado diante da cela 7, imóvel, cabeça inclinada como se estivesse escutando algo. Quando perguntei o que fazia, ele respondeu: "A estática ali é diferente, mas organizada." Aquela palavra grudou em mim como ferrugem. Organizada. E ele estava certo. Com o passar das semanas, comecei a reconhecer padrões, ritmos, respirações. Aquela interferência parecia viva. A doutora Ken percebeu. Começou a nos vigiar de perto. Checagens repentinas, perguntas sutis, avaliações psicológicas. Dizia que era rotina, mas o olhar dela sempre pesava, como se calculasse o momento em que alguém cederia. "O isolamento pode pregar peças, Webb", disse certa vez, com a voz fria de quem descreve um fenômeno meteorológico. As pessoas começam a enxergar rostos nas sombras e a ouvir vozes onde só há estática. É normal, mas Jenkins não estava nada normal. Começou a evitar corredores, a pular etapas das rondas. Rodrigues passou a demorar mais no elevador de superfície, só para ver o sol. Pareciam exaustos, drenados, como se algo sugasse o descanso deles à noite. Demorou até acontecer comigo. Foi numa terça-feira de outubro. A temperatura havia caído, e o ar estava tão frio que a respiração saía em névoa. O som dos meus passos ecoava como batidas metálicas no vazio. Tudo estava igual. Até chegar à cela 7, a estática parecia diferente, mais suave. Debaixo dela, algo novo. Um som rítmico, quase imperceptível. Respiração. Parei. O corredor parecia mais estreito. O ar mais pesado. As luzes piscavam num zumbido doentio. E por um instante tive certeza de que o prédio inteiro me observava. Então o interfone estalou. Um estalo, silêncio. Outro estalo. Depois 3 curtos, 3 longos, 3 curtos S. O S, meu sangue gelou. As mãos tremiam enquanto eu alcançava o rádio, mas hesitei. O que eu diria? Que a interferência atmosférica estava pedindo socorro? Que o deserto estava tentando conversar comigo? Fiquei parado ali por longos minutos. O som cessou. A cela voltou ao chiado normal. Caótico, aleatório. Mas nada parecia aleatório mais. Voltei à rotina, tentando me convencer de que era apenas cansaço, solidão, um truque da mente. Mas no fundo, eu sabia. Alguém ou alguma coisa na cela 7 estava tentando se comunicar. E o pior, fazia isso há meses. Eu é que só agora começava a entender. Na noite seguinte, voltei preparado. Não oficialmente, é claro. Não existe protocolo para lidar com interferência atmosférica, mas eu precisava saber. Levei comigo um gravador de áudio portátil, do tipo que caçadores usam para registrar sons noturnos no mato. Se algo estivesse realmente tentando atravessar aquela estática, eu teria prova. Jenkins cobria o nível B. Rodrigues havia ligado doente, 3ª vez naquele mês. A doutora Ken parecia inquieta durante o briefing. Os olhos fixos nos monitores como se esperasse algo. Alguma leitura incomum na noite passada, Webb? Nenhuma, senhora. Rondas normais, sem anomalias. Ela assentiu, mas vi nos olhos dela que não acreditava. Era como se já soubesse o que eu ouvira. E só esperasse que eu admitisse. "Lembre-se", disse com um meio sorriso gelado. "O isolamento faz a mente enxergar padrões onde não há nada." Eu sabia o que ela estava fazendo, plantando dúvida. Mas naquela noite, duvidar já não era opção. A instalação parecia diferente, mais silenciosa, mais fria. Os ventiladores soavam abafados,
como se o ar pesasse toneladas. Até meus passos pareciam engolidos pelo concreto. Quando alcancei a cela 7, o gravador começou a captar ruído imediatamente. A estática não era a mesma, estava mais contida, pulsando em intervalos precisos. Havia forma naquilo, ritmo, intenção. Segurei o gravador perto do interfone e esperei. Durante 10 minutos, a mesma sequência de pulsos elétricos se repetiu, quase como um código. Depois, uma modulação estranha, uma mudança súbita no padrão. E então, através da estática, uma palavra se formou. Socorro. O som foi tão nítido que deixei o gravador cair. O eco do impacto se espalhou pelo corredor vazio como um disparo. Ajoelhei-me, peguei o aparelho e olhei ao redor. Mas não havia ninguém. Só o silêncio denso, cortado pelo chiado elétrico. Esperei. Mais 1 minuto. 5, 10. Nada na cela voltou ao ruído normal. Desordenado como se nada tivesse acontecido. Mas a gravação tinha capturado tudo. Na sala de descanso, reproduzi o áudio com os fones. A interferência preenchia meus ouvidos, mas por baixo dela havia padrão, ondas regulares, respiração mascarada pelo ruído e então, claro como o dia, help. A voz era masculina, firme e americana, humana. Antes que eu pudesse pensar, o rádio crepitou. Webb, apresente-se à observação. Agora. O tom da Dra. Kane não deixava espaço para dúvidas. Desliguei o gravador e o escondi no bolso. O elevador até o nível. Aparecia mais lento do que nunca. Quando as portas se abriram, ela já me esperava. De pé, impecável, como sempre. Mas o olhar dela agora era predatório. Como está se sentindo esta noite, Webb? Bem, senhora. Rondas normais. Sem incidentes. Ela não respondeu. Girou um monitor em minha direção. Na tela, eu, parado diante da cela 7, gravador na mão. O que é isso? A garganta secou. Um gravador? Pensei que talvez pudesse registrar os padrões, ajudar a manutenção a resolver a interferência. Ela riu baixo, sem humor. Você acha que isso é problema de manutenção? Eu só queria entender o que está acontecendo. A Dra. Kane foi até um armário e puxou uma pasta grossa, marcada com o selo vermelho de Classified. Colocou-a sobre a mesa e abriu. Papéis, relatórios, fichas médicas. Reconheci nomes, Phillips, Chen e outros que nunca conheci. Todos os guardas designados ao nível C passaram pela mesma sequência, disse ela folheando as páginas. Primeiro, percebem a diferença na estática. Depois ouvem padrões. Depois, vozes. E finalmente começam a fazer perguntas. Ela retirou uma foto. O rosto pálido e aterrorizado de Rodrigues. 3 dias atrás, ele afirmou que a voz da cela 7 sabia o nome da filha dele. Detalhes que não constavam em nenhum arquivo. Disse que estávamos mantendo um cidadão americano em cativeiro. E o que aconteceu com ele? Foi transferido, respondeu sem piscar. Mas a pausa entre as palavras traía algo. Transferido não era o termo certo. Doutora, o que tem dentro daquela cela? Ela ficou em silêncio por um momento, então recostou-se e falou baixo, quase num sussurro. Está lá há 12 anos, nunca foi violento, nunca tentou escapar. Mas fala... O tempo todo, meu corpo inteiro gelou. Fala o quê? Diz ser o capitão Michael Torres, piloto da Força Aérea, abatido em missão sobre o Iraque. 2003. Desaparecido em ação. Mas o capitão Torres foi enterrado em Arlington há 8 anos. Restos identificados por DNA e registros dentários. Então... Quem está lá dentro? Ela me encarou. E pela primeira vez vi medo. Medo verdadeiro. É isso que tentamos descobrir há mais de uma década. Ele tem as memórias de Torres. As manias, os gestos, o tom de voz. Sabe segredos que só Torres poderia saber. Mas biologicamente, ele não é humano. Abriu outra pasta. Exames genéticos, tomografias, relatórios médicos contraditórios. Alguns diziam normal, outros descreviam estruturas celulares impossíveis. Parecia humano em quase tudo, continuou. Mas há compostos orgânicos no sangue dele que não existem em nossa tabela periódica. E o mais perturbador, ele sabe coisas que não poderia saber. Informações de projetos sigilosos, arquivos bloqueados, até pensamentos. A senhora está dizendo que ele lê mentes?
Estou dizendo que ele não é o que parece. Ela se aproximou, voz baixa e controlada. Recuperamos o sujeito de um local de acidente há 12 anos, junto de tecnologia que impulsionou nosso programa aeroespacial em décadas. Ele afirma que só queria voltar para casa, mas não fala da Terra. Meu corpo inteiro arrepiou. Ele diz que não é daqui? Ele diz que era daqui, mas não mais. A doutora Kane se levantou. O olhar dela estava frio, clínico, mas havia algo por trás, um brilho de medo contido. Ela caminhou até os monitores. Neles, a imagem familiar, a cela 7, escura, imóvel, silenciosa. O sujeito nunca foi agressivo, disse ela sem me encarar. Mas é persuasivo, extremamente persuasivo. Sabe o que dizer, como dizer, quando dizer, e sempre encontra um modo de despertar empatia em quem o ouve. Ela respirou fundo antes de continuar. Rodrigues achava que estava guardando um homem inocente. Queria denunciá-lo ao Congresso. Falava em direitos humanos. O que aconteceu com ele? Perguntei, mesmo sabendo que não queria a resposta. O que sempre acontece quando alguém chega perto demais, disse ela com voz neutra. Transferência, realocação. Você entende, mas a maneira como ela desviou o olhar dizia tudo. Transferência significava desaparecimento. Ela então se aproximou. Webb, gosto de você. Você é profissional, discreto, e é por isso que vou ser honesta. A coisa naquela cela vai tentar te convencer de que é humana. Vai contar histórias, usar lembranças reais, roubadas de um homem morto. Vai soar sincero, mas não é. A mente dele, ou o que quer que seja aquilo, é um experimento perfeito de infiltração psicológica. As palavras dela pesaram, o gravador. No meu bolso parecia mais pesado a cada batida do coração. Prova de que algo ou alguém tentava se comunicar, mas seria um homem pedindo ajuda. Ou algo mais perigoso testando minha lealdade. O que quer que eu faça? Perguntei. Faça o seu trabalho. Nada mais. Não responda, não interaja, não ouça. Aquela estática é comunicação. Mas enquanto você não responder, ele não pode te alcançar. É assim que mantemos o controle. A doutora Kane me acompanhou até o elevador. Antes das portas se fecharem, olhou fixamente para mim. Lembre-se, Webb. Tudo o que ele disser vai soar verdadeiro. É por isso que ele é perigoso. O elevador desceu como se atravessasse quilômetros de pedra. Quando cheguei ao nível C, o silêncio parecia mais espesso que o ar. Cada passo ecoava pesado, o metal das botas soando como batimentos cardíacos no vazio. As palavras dela martelavam na mente. Tudo o que ele disser vai soar verdadeiro. Mas enquanto caminhava, o gravador queimava no meu bolso, lembrança viva da voz que implorara por ajuda. Voz humana. Medo humano. A instalação estava mais fria que nunca. Minha respiração se transformava. Em pequenas nuvens, um zumbido grave vibrava pelo concreto, algo entre o som de uma turbina distante e o de um coração gigante batendo sob os pés. As luzes piscavam em intervalos irregulares, lançando sombras que se moviam sozinhas. Quando cheguei à cela 7, o interfone já estava ativo, sem estática, sem ruído, apenas silêncio, o tipo de silêncio que precede algo vivo. Devia ter seguido as ordens. Devia ter continuado andando, mas a curiosidade, ou talvez a empatia, venceu. Apertei o botão do interfone. Alô. Por um instante, nada. Depois uma voz. Graças a Deus. Achei que ninguém jamais responderia. O som atravessou o alto-falante como uma descarga elétrica. Não havia distorção. Não havia eco. Era a voz de um homem. 30 e poucos anos. Sotaque texano leve, tom firme, disciplinado, mas exausto. Quem é você? Perguntei. Capitão Michael Torres, Força Aérea dos Estados Unidos. Número de serviço 247896641. Estou sendo mantido aqui há 12 anos. Sem julgamento, sem advogado, sem comunicação externa. Preciso que contate meu superior na base de Nellis. Minha boca secou. Era exatamente o que a doutora Kane havia descrito. O mesmo nome, o mesmo registro, a mesma história. O capitão Torres está morto, respondi. Enterrado em Arlington, silêncio. Depois, uma risada amarga. Eu sei. Eu vi o funeral. Minha esposa chorou diante de um caixão vazio.
Minha filha, ela tinha 8 anos. Agora chama outro homem de pai. Eles disseram que eu era um herói, mas enterraram um corpo que não era o... O tom de dor na voz dele era tão real que... fez meu estômago virar. Era impossível falsificar algo assim. O que aconteceu com você, Torres? Teste de voo sobre Nevada. Falha no motor. Ejetado a 40 mil pés. Acordei nesta cela. Disseram que eu havia sido exposto à tecnologia experimental. Que minha biologia estava alterada e que por isso eu nunca mais poderia sair daqui. A doutora Kane diz que você não é humano. A resposta veio em sussurro. Eu também não sei o que sou. Eles me cortaram, me examinaram, me injetaram coisas. Às vezes lembro de lugares onde nunca estive, pessoas que nunca conheci, mas também lembro da minha casa, da minha filha, da cicatriz na minha mão. Isso é real. Web.sou real. Olhei para o vidro negro. Nada, mas sabia que alguém estava ali, alguém me observando. Dizem que você lê mentes. Eu não leio, mas sinto. Sei que você trabalha aqui há 8 meses, que mora sozinho, que liga para sua irmã no Colorado todos os domingos e que agora mesmo está com medo de mim, mas também com pena. Meu corpo congelou. Nada disso estava em nenhum arquivo. Ninguém sabia. Como você sabe disso? Não sei, desde o acidente. Consigo sentir as pessoas. É como captar um sinal que nunca para de transmitir. O corredor parecia menor. O ar mais denso. As palavras da doutora Kane ecoavam. Tudo o que ele disser vai soar verdadeiro. Mas aquele medo, aquela voz quebrada, aquela humanidade, não pareciam mentira. O que você quer de mim? Que alguém me veja. Por 12 anos, fui um fantasma. Não quero fuga. Só quero ser reconhecido. Quero que alguém lá fora saiba que o capitão Michael Torres ainda está vivo. Deveria ter desligado o interfone. Mas fiquei ali, preso na voz dele. Eles dizem que os outros guardas que acreditaram em você desapareceram. Torres riu sem humor. É isso que eles dizem? Rodrigues durou 3 meses. Phillips, 6. Jenkins, quase 1 ano. Sabe o que eles têm em comum? Todos descobriram demais. O que aconteceu com eles? Não desapareceram. Foram reprogramados. Memórias novas. Vidas novas. A tecnologia que eles estudam aqui não é sobre alienígenas, Webb. É sobre nós. Sobre o que significa ser humano. Eles estão aprendendo a apagar, a reescrever, a substituir. Rodrigues provavelmente vive no Arizona agora, jurando que sempre foi segurança de shopping. As palavras dele me atingiram como um soco. E se fosse verdade? E se todos nós fôssemos apenas versões reescritas de alguém que já esqueceu o que era real? Torres respirou fundo do outro lado da linha. Você entende agora por que eles têm medo de mim? Porque se eu sair daqui, o mundo vai descobrir o que realmente estão fazendo neste lugar. Você está tentando me assustar, eu disse, embora minha voz soasse mais frágil do que queria. Estou tentando te alertar. Webb, respondeu Torres calmo, mas com um peso na voz que parecia carregar 12 anos de prisão. Porque eu sei o que você está pensando agora. Você já começou a duvidar deles. Você já sabe que há algo errado com este lugar. Aquele silêncio entre uma frase e outra parecia ter vida própria. O som distante do sistema de ventilação misturava-se à voz dele, tornando tudo mais irreal. Você trouxe aquele gravador porque queria a verdade, continuou. Questionou a doutora Kane porque não acreditou no que ela disse. E agora está preso entre 2 mundos. O que te dizem para acreditar? E o que você viu com seus próprios olhos? Minha mão foi instintivamente ao bolso. O gravador ainda estava lá, pesado como culpa. Prova ou ilusão. Eu não sabia mais. Eu preciso te ver, falei. Com meus próprios olhos. A janela é polarizada, respondeu Torres. Eles me veem, mas você não pode. É assim que mantenho o controle. Deve haver um jeito. Houve silêncio por alguns segundos. Depois um sussurro. No posto de segurança, no fim do corredor, há um interruptor de substituição que libera a polarização por 30 segundos antes de reiniciar automaticamente. Mas pense bem, Webb, Tunti, se fizer isso não há volta. Quando me vir, vai saber, e então vai ter que escolher me ajudar, ou viver sabendo que decidiu não fazer nada. Olhei para o fim do corredor. O painel de segurança parecia me observar de volta. Uma sombra retangular sob a luz fria. Meu coração batia tão forte que cada passo parecia um tambor dentro da cabeça.
A voz de Ken ecoava em minha mente. Tudo o que ele disser vai soar verdadeiro, mas a voz de Torres soava humana demais para ser uma invenção. Aproximei-me do painel. Cada cela tinha um conjunto de controles: iluminação, temperatura, comunicação, observação. O da cela 7 trazia um rótulo vermelho, apenas pessoal autorizado. Virei a chave. O som do mecanismo ativando ecoou como um estalo seco no silêncio. A janela da cela começou a clarear, devagar, como neblina se dissipando sob o sol. Dei alguns passos até o vidro, e então o vi. Um homem, 30 e poucos anos, cabelos curtos, rosto pálido, barba por fazer, uniforme laranja de detento, mas postura firme, militar. Parecia cansado, não apenas fisicamente, mas esgotado da alma. Quando me viu, levantou-se, aproximou-se da janela e colocou a mão no vidro. Seus olhos, Deus, aqueles olhos, tinham algo que eu não via há muito tempo: esperança. Ele articulou uma única palavra: please. A polarização retornou, cobrindo tudo com o preto espesso da mentira, mas a imagem ficou gravada em mim. Aquele rosto não era de um monstro, era de um homem, que o mundo inteiro esqueceu. Apertei o botão do interfone com a mão trêmula. Eu te vi. Você é humano, silêncio. Depois, um murmúrio. Sim, essa única palavra carregava 12 anos de isolamento, dor e gratidão. Fiquei parado, encarando a escuridão onde ele estava, sabendo, com uma certeza terrível, que nada mais seria igual. Pela primeira vez desde que entrei em S4, entendi do que realmente fazia parte, e entendi o motivo de todos os outros terem desaparecido depois de ver o que eu acabei de ver. Meu rádio crepitou. A voz da Dra. Ken atravessou o chiado como uma lâmina. Webb! Retorne à observação. Agora. Minha mão tremia. A voz dela voltou. Mais aguda, carregando algo que não era impaciência. Era urgência. Webb? Responda imediatamente. Copiado, murmurei. A caminho, mas não me movi. Fiquei ali, parado diante da cela 7, encarando o vidro escuro. A imagem dele ainda pulsava na minha cabeça. O rosto humano. A mão contra o vidro, a súplica muda. Então o interfone sibilou. A voz de Torres, fraca, quase um sussurro. Eles sabem, não é? Viram você nas câmeras. Meu sangue gelou. Claro que viram. Cada corredor, cada porta, cada gesto era monitorado. E eu tinha acabado de violar a única regra que realmente importava. O rádio chiou novamente. A voz de Ken estava fria, cirúrgica. Webb, precisamos discutir suas atividades recentes. Torres falou ao mesmo tempo, com desespero crescente. Me escuta! Você tem talvez 10 minutos antes que cheguem até aí. Talvez menos. Eles vão te levar para debriefing. Mas aquilo não é uma entrevista, Webb, é apagamento. O quê? Modificação de memória. Eles chamam de protocolo de reestruturação cognitiva. Depois que injetarem o composto, você vai acordar acreditando que teve um colapso, ou uma febre, ou um sonho ruim, e nunca mais vai lembrar de mim. O elevador ao fundo do corredor soou com um ding metálico. Meu corpo reagiu antes da mente. Um passo para trás, coração acelerado, adrenalina disparando. Torres continuou. Pegue o gravador. Tire-o daqui. É a única prova que você tem. Eles vão tentar te convencer de que ele está vazio. Mas não está, Webb. Guarde-o. Envie a alguém. É tudo o que resta de mim. Como você sabe do gravador? Perguntei. Eu te disse. Eu sinto. E sinto que agora você acredita em mim. As portas do elevador se abriram. Passos pesados ecoaram pelo corredor do coordenados. Militares. Puxei. O gravador do bolso pequeno, frágil, mas naquele momento parecia conter o peso do mundo. Uma voz metálica ecoou pelos alto-falantes da instalação. Equipe de segurança, aproximando-se da cela 7. Todos os indivíduos não autorizados, evacuar imediatamente. Torres falou uma última vez, rápido, tenso. Se conseguir sair... Se ainda lembrar. Encontre Sarah Coleman. Phoenix, Arizona. Diga a ela que eu nunca parei de pensar nela. Os passos estavam mais próximos. Armas de choque, mochilas, capacetes pretos. O som inconfundível de uma unidade tática. Eu prometo, sussurrei. E corri.
A escada de emergência parecia um poço infinito. O som dos meus passos batendo contra o concreto misturava-se ao eco dos que vinham atrás. "O sujeito está em movimento", gritou uma voz. "Código 7 confirmado." Subi 2 degraus por vez. O ar estava denso, cortando a respiração. O som metálico das botas dele subia atrás de mim, ritmado, mecânico, implacável. Nível B depois, nível AO, coração parecia prestes a explodir. A porta da superfície exigia cartão de acesso. Passei o meu. Luz verde. Destravou. Entrei no corredor principal. Ofegante. Alguns técnicos do turno noturno me olharam, confusos. Antes que dissessem qualquer coisa, as luzes piscavam em vermelho. Sirene, ponto, bloqueio. Lockdown iniciado. Todas as saídas seladas. Era tarde demais. No fim do corredor, vi a Dra. Kane. Calma. Controlada. 2 sombras armadas ao lado dela. Ela levantou uma mão num gesto quase maternal. "Webb, vamos conversar. Você está confuso. A entidade na cela 7 tem um histórico de manipulação cognitiva. Você foi exposto, mas ainda dá para reverter." Eu o vi. "Doutora, ele é humano. Você viu o que ele quis que visse. Ele não tem forma física estável. Imita aparência, voz, emoção. Cria empatia. É isso que o torna perigoso." Os seguranças me cercavam lentamente. Um deles segurava um estojo metálico. Dentro, seringas. "Isso é um teste?" perguntei. "Vocês estão vendo até onde eu aguento mentiras?" A Dra. Kane se aproximou devagar. "Webb, ouça, as memórias que você acha ter não são suas, foram implantadas. A entidade é capaz de fabricar lembranças completas, com emoção, dor, até cheiro. Tudo o que você sentiu, tudo é uma construção." Minha mão fechou o punho em torno do gravador. "E se vocês estiverem errados? E se ele for humano? Então estaremos cometendo um erro terrível", disse ela serena. "Mas se você estiver errado, Webb, e o que está lá embaixo escapar? Imagine o que aconteceria. Quantos morreriam se uma consciência assim alcançasse o mundo exterior?" Os seguranças se aproximaram. O da seringa falou com voz monótona. "Vai dormir por alguns minutos, senhor. Vai acordar melhor." A agulha perfurou meu braço antes que eu pudesse reagir. Um calor subiu rápido, apagando os sentidos. A voz de Kane se dissolveu no ar. "Tudo vai ficar bem. Webb, amanhã, você não vai lembrar de nada disso." O mundo se apagou. Na escuridão, antes que a consciência me abandonasse. Ouvi o som do interfone, distante, quase um sussurro. "Socorro. Por favor, alguém me ajude. Talvez fosse apenas o vento." Acordei 3 dias depois em um hospital de Las Vegas. A luz era branca demais. O ar, limpo demais. E nada fazia sentido. Os médicos disseram que eu havia sido encontrado inconsciente em meu apartamento. Diagnóstico: intoxicação alimentar severa. Desidratação, febre alta, você delirava, disseram. Falava sobre vozes, sobre celas e sobre alguém chamado Torres. Meu supervisor apareceu no 2º dia, com um buquê genérico e um sorriso forçado. "Cara, você assustou todo mundo." Riu. "Diziam que estava murmurando sobre nível C, mas você sabe que não existe nível C, não é? Só depósitos e manutenção." Assenti. Mas algo dentro de mim sabia que era mentira. Minhas lembranças estavam partidas, fragmentos soltos, corredores, luzes piscando, vozes na estática. Mas tudo parecia sonho. Um sonho que deixava gosto metálico na boca. Perguntei pelos meus pertences. Carteira, chaves. Nada de gravador. A enfermeira garantiu que eu não trazia nada quando me encontraram. Recebi alta com uma recomendação: descanso e hidratação. Mas o que eu realmente precisava era entender. Nas noites seguintes, o sono me traiu. Toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz de Torres, abafada, distante, repetindo meu nome entre estalos de estática. Às vezes eu acordava com lágrimas no rosto, sem saber se chorava por ele ou por mim. Voltei ao trabalho uma semana depois, mesma rotina, mesmos corredores, mas tudo parecia diferente. As paredes estavam limpas demais, o silêncio era perfeito demais, como se o prédio inteiro tivesse sido reiniciado. Meus colegas agiam normal, mas seus olhares diziam outra coisa. Eles me observavam de longe, medindo cada palavra, cada reação,
como se esperassem algo, ou testassem algo. A doutora Kane reapareceu na minha segunda semana, impecável. Calma, cordial. Algum efeito residual da sua doença? Perguntou. Só alguns lapsos de memória, respondi. O médico disse que é normal. Ela assentiu com aquele mesmo sorriso ensaiado. Webb. Às vezes é melhor não lembrar de tudo. O cérebro sabe o que deve apagar. Ela me olhou de um jeito estranho, como quem observa um experimento que está prestes a dar certo. Mas o esquecimento não veio, pelo contrário, algo dentro de mim começou a despertar. Pequenos, lapsos no espaço. Corredores que pareciam mais curtos. Portas, que eu jurava que existiam, e agora não estavam mais lá. Às vezes eu caminhava sem perceber, parando diante de uma parede onde, por algum motivo, achava que devia haver uma escada. E sempre, ao passar por certas áreas, sentia o ar mudar, mais frio, mais denso, como se o prédio respirasse outra vez. Até que um dia encontrei o que não devia. Um pedaço de papel, amassado, escondido atrás de um painel solto. Minha própria caligrafia. Sarah Coleman, Phoenix. Diga a ela que eu nunca parei de pensar nela. As palavras me atingiram como uma descarga. Torres, a cela, a janela. Tudo voltou como uma avalanche. Lembrei da voz dele, da mão no vidro, da promessa que fiz antes de fugir. Eles tinham me apagado. Mas algo em mim, uma fagulha de quem. Eu fui e deixou um rastro. Fiquei horas encarando aquele bilhete. E a raiva veio, fria, consciente. Eles roubaram minhas lembranças, reescreveram minha mente. E ainda assim, algo resistiu. Demorei mais um mês para encontrar o caminho de volta. Atrás do poço do elevador, havia um corredor de serviço, escondido atrás de painéis falsos, um leitor de cartão sem identificação. Meu crachá não deveria funcionar, mas funcionou. O elevador desceu além dos níveis conhecidos. Som do motor soava como um coração voltando a bater. O nível C ainda estava lá, silencioso, congelado. No tempo, passei pelas celas numeradas, sentindo o ar ficar mais pesado a cada passo, até que a encontrei. Cela 7, o vidro negro refletia apenas meu rosto, mas eu sabia que ele estava lá. Ativei o painel de observação. A polarização desapareceu, e o que vi foi o nada. A cela estava vazia, sem catre, sem roupas, sem marcas, como se ninguém tivesse estado ali. Mas havia algo no ar, uma vibração baixa, quase um sussurro. O interfone estalou, e, em vez da voz de Torres, ouvi a de Caim. Eu me perguntei quando você voltaria. Virei-me, ela estava parada no corredor, sozinha, sem escolta. Onde ele está? Perguntei. Onde está Torres? Ela sorriu triste. Não há ninguém chamado Torres, Webb. A cela 7 sempre esteve vazia. Eu falei com ele, eu o vi. Você falou com a entidade, ela cria memórias perfeitas, constrói pessoas dentro da mente. Torres nunca existiu. Ela tirou algo do bolso, meu gravador. Quer ouvir? Disse, apertando play. Minha própria voz encheu o corredor, falando sozinha, pausando como quem escuta. Mas não havia outra voz. Nenhuma. Ela não apenas lê pensamentos, disse Ken. Ela os planta. Cria versões alternativas da realidade. Dentro de quem a ouve. Você acreditou que estava ajudando um homem, mas estava alimentando algo que vive de atenção humana. Então por que me deixar lembrar? Perguntei. Porque precisamos entender como ela funciona. Você é o único que voltou inteiro. Ou quase inteiro. Ela apontou para a cela. Olhe de novo. A janela ainda mostrava o vazio. Mas, por um instante, juro que vi um vulto rápido, quase imperceptível, como uma silhueta humana de luz e sombra, movendo-se dentro da escuridão. O que é isso? Perguntei. Algo que desafia tudo o que entendemos sobre consciência, respondeu Ken. Talvez não seja daqui, talvez nunca tenha sido. O som retornou. Um murmúrio baixo, familiar, quase uma voz. Webb. A doutora desligou o interfone imediatamente. Ainda está tentando te alcançar. É assim que começa. É assim que sempre começa. Ela me acompanhou até o elevador, antes de as portas se fecharem. Disse, vá para casa, Webb, e tente não ouvir o silêncio. Faz 6 meses desde então. Deixei o emprego. Me mudei para o leste, o mais longe possível do deserto.
As lembranças enfraqueceram. Às vezes, Torres parece apenas um sonho ruim. Mas, nas noites mais quietas, quando o mundo inteiro dorme, eu ainda ouço o zumbido, a respiração, a voz, socorro. Por favor. Dizem que a mente cria o que teme. Mas, e se o medo for o que mantém a verdade escondida? E se tudo o que me mostraram, as gravações, as câmeras, o vazio, for apenas outra camada da mentira? Talvez Torres ainda esteja lá. Talvez nunca tenha existido. Ou talvez ele seja o único de nós que ainda lembra o que é ser humano. De uma coisa eu sei. Eles queriam que eu esquecesse. Mas eu nunca esqueci. E agora você também não vai esquecer. Mas essa é apenas uma das muitas histórias esquecidas nas fronteiras do tempo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Ecos da Última Era para ouvir mais relatos de mundos perdidos, amores proibidos e segredos escondidos nas estrelas. Deixe o like, compartilhe e até o próximo Eco.